Mãe chama a polícia para prender o próprio filho. Uma mulher de 47 anos chamou a polícia para pedir a prisão do próprio filho de 28 anos. A polícia relatou que o rapaz estava violento, agressivo e, para evitar que ferisse a família e os policiais que vieram prendê-lo, ele teve de ser sedado. E, curiosamente, segundo dados da própria polícia, nas últimas semanas houve um aumento de ocorrências policiais entre familiares com mães e avós pedindo a prisão de jovens. Ou seja, pais chamando a polícia para prender os filhos, avós para prender os netos. O que é que está acontecendo com a nossa sociedade? O que leva uma mãe, um pai que com certeza ama o filho, ter de chegar a este extremo de chamar a polícia para tirar o filho de casa, para levá-lo preso? Ora, nós não temos dificuldade de entender por que às vezes este extremo pode chegar a uma família. Porque para a própria preservação, muitas vezes o pai, a mãe, tem de impedir que o filho seja retirado da sua casa, da sua presença. Porque este filho insiste em ter comportamentos contrários, que vão colocar em risco a vida dos outros familiares. Então, mesmo amando aquele filho, não querendo aquilo, não se vê outra opção a não ser retirá-lo de casa. Ora, por que eu estou falando isso? Muita gente não consegue entender esta palavra aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que muitos não entendem esta palavra? O salário do pecado é a morte. Quando a gente fala em morte, o ser humano normalmente pensa em morte quando a pessoa deixa de respirar, o coração para de bater e o corpo, então, tem de ser enterrado. A pessoa pensa na morte como este episódio, este momento. Mas a morte, do ponto de vista espiritual, ela não acontece só neste momento. Mas a todo momento em que um pecado, que é uma agressão a Deus, é cometido. Assim como o pai, a mãe, não vê outra opção, mesmo amando o filho, a não ser tirá-lo de casa, colocá-lo longe de casa, para que ele não cause mais dano, prejuízo, porque ele não quer se enquadrar dentro dos bons costumes, dos valores, dos princípios de uma família, assim também Deus, quando uma pessoa peca, o único recurso que Deus tem é separar esta pessoa dele. Separar dele, que é um sentimento que existe dentro de cada um de nós. Veja, o ser humano, eu, você, não é só a mãe que chamou a polícia para o filho, não. Todos nós, todos os seres humanos, nós não queremos ficar perto de pessoas que nos agridem. Seja fisicamente, verbalmente, pessoas que nos desrespeitam, pessoas que nos humilham, que nos criticam, que querem, enfim, causar problemas para nós. Nós não queremos essas pessoas por perto. Pode ser família, pode ser marido, mulher, pode ser filho, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o que for. Nós não queremos perto da gente quem nos causa dor. É ou não é? Você sabe disso. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: fulano, eu não quero ver nem morto. Nem morto, não quero ver. Fulano, para mim, morreu. Por que a pessoa fala fulano para mim morreu? Porque ela não quer nenhuma proximidade daquela pessoa. Ou seja, morte quer dizer separação. Então, quando a palavra de Deus diz o salário do pecado é a morte, essa morte aqui é uma morte que ocorre muito antes da pessoa fechar os olhos e o coração parar de bater e ela parar de respirar. Há muitos mortos vivos neste mundo agora, neste momento.
que são pessoas que têm vivido persistentemente no erro, ferindo a Deus, desobedecendo a Deus, vivendo em total indiferença a Deus e, portanto, separadas dele pelos próprios pecados. E isso é a morte. Separação de Deus é a morte. Assim como a distância da luz é trevas, a distância de Deus é morte, porque Deus é vida. Então, quando a palavra diz o salário do pecado é a morte, ela está nos alertando para este gravíssimo problema que o ser humano enfrenta, que é a separação de Deus. Cada vez que a pessoa peca, maior o salário dela, maior a separação dela de Deus. E, obviamente, quando ela morrer neste corpo, quando esse corpo for para a terra, então a sua alma receberá aquilo que ela quis, que ela escolheu durante a vida, que é a separação eterna de Deus, que é chamada na Bíblia de a segunda morte. A segunda morte, que esta é definitiva. Se você morre separado de Deus, não há como se unir a Deus após a morte. Você entendeu? Vou repetir. Se você morre separado de Deus, não há como se unir a Deus após a morte. Não tem vela, não tem fita amarela, não tem missa, não tem nada que você nem seus parentes possam fazer por você após a morte para unir a sua alma a Deus. Porque se em vida você escolheu viver separado de Deus, na morte ele não vai forçá-lo a viver com ele por toda a eternidade. Você entende isso? Eu creio que o Espírito Santo está explicando, explanando para você ao passo que eu falo. E talvez você que me ouve, que me acompanha, que me assiste, é uma pessoa que está assim, morta, separada de Deus por causa dos seus pecados. Não porque Deus quer você longe, mas porque os seus pecados fazem separação entre você e Ele. Então, como é que você pode voltar para casa? Como é que você pode se unir a Deus? O versículo conclui dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o pecado tem um salário. O pecado é pago com a morte. Ele tem um preço. O pecado tem um preço. Ele é pago com a morte. A separação eterna de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, nós estamos na Semana Santa. Nós falamos da cruz e que muitas pessoas não entendem a mensagem da cruz. Mas se você entender que quando Jesus foi até a cruz, morreu na cruz, ele estava fazendo um trabalho de substituição. Ele estava tomando o seu lugar na cruz. Você consegue entender que não era Jesus que tinha que ser crucificado, mas sim você, eu, como devido salário dos nossos pecados? Você tem consciência disso? Que não era ele, era você que tinha que estar lá. E que, por esse amor incalculável, incompreensível, ele ofereceu a própria vida, o Pai deu o Filho dele para substituir você, para tomar essa dívida, esse salário do seu pecado para ele, pagar esse seu pecado, para que você ficasse livre e pudesse se unir novamente ao Pai, voltar novamente para a casa do Pai. Você compreende isso? Porque se você compreende isso, então você não simplesmente vai falar: ah, que legal, que bom, obrigado, Jesus. Não, você vai procurar a viver sua vida em obediência a Ele. E não mais viver para desagradar o Pai. Não mais viver pecando, fazendo com que a cruz de Cristo tenha sido em vão para você. Porque se Ele pagou a sua dívida, por que você faria mais dívidas?
Se ele te limpou, por que você rolaria na lama de novo? Não. Quem crê de fato no Senhor Jesus, deixa a vida errada de lado, agradece o Pai, aceita esse presente gratuito de Deus, a vida eterna, e procura viver a partir de agora a sua vida em obediência na presença, na casa do Pai. Você entende isso? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está confirmando isso dentro de você. E se você entende, você pode agora receber vida, perdão, você pode se unir novamente ao Pai, se você aceitar esse dom gratuito de Deus. Gratuito da parte dele, mas da nossa parte custa a nossa vida, a entrega, o nosso sacrifício de viver em obediência a ele até a nossa morte. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!